dúvida, tá? Então, eu vou compartilhar uma guia do Chrome aqui. O que que acontece? Lá na plataforma, vocês enquanto aluno, têm acesso a isso aqui. Isso aqui. Beleza. Se você observar, Rosini, a gente optou por uma plataforma muito mais polida, tá? Porque existem aquele pessoal que faz não sei o que com a plataforma, estilo Netflix e cheio de card. Não, eu não acho que precisa disso, não. Eu acho que você tem que saber encontrar o conteúdo e o tema do tópico da aula de maneira geral, o quadro. Então, o que que acontece? Na parte de matemática, vai ter 3 abas. As que estão aqui dizem assim, ó, matemática nível fundamental, aulas gravadas, matemática nível médio, técnico, superior, aulas gravadas. Deixa eu aceitar um pessoal aqui. Valquíria, muito boa noite, Valquíria, você tá bem? Fabiana tá chegando aí. Paula Portugal, o amor da minha vida, tá aí, nosso suporte, está acompanhando a nossa aula, tá bom? Só não participa igual ela participa na aula de válvulas, fica cheio de figurinha, mas tá aí, firme e forte. Então, bora lá, ó. Alessandra, o que que acontece que eu estava falando? Você vai ter matemática nível fundamental, matemática nível médio, técnico superior, aulas gravadas. O que que isso significa? Como eu tenho um curso isolado de matemática, eu já gravei para as mais diversas plataformas, então, assim, material é o que eu mais tenho. Então, o que que eu pensei? A gente tem muito pouco tempo, se você pensar como estudo para um edital, porque realmente a prova ela já está prevista para o dia 12 de janeiro, né? Então, é muito pouco tempo para uma quantidade de conteúdo muito grande. Então, eu disponibilizei as aulas na ordem, não necessariamente, Danilo, a ordem que eu vou passar aqui em aula ao vivo, mas é a ordem que você teria um curso gravado. Se você comprar numa plataforma, seria esse nessa sequência aí. Como a gente tem as aulas ao vivo, e a gente sabe que não dá para contemplar todo o conteúdo de uma vez, né? A gente vai seguir os principais tópicos, Bruna, que realmente você precisa para uma prova de concurso do dia 12 de janeiro. E aí, o que a gente não trabalhar? Aula gravada. Tá tudo, gente, muito bem explicado, tá? Então, assim, se você olhar lá, por exemplo, aqui, ó, que eu coloquei para vocês, coisa que não vai dar tempo a gente trabalhar. Análise combinatória, ver técnica, aquela coisa. Depois tem que até colocar aqui geometria, que acho que faltou. Geometria, não, tem coisas que você tem que saber antes de outras coisas. Por exemplo, Ana Paula, você tem que saber fazer uma conta de porcentagem antes de saber o volume de um cilindro. Toda prova tem uma questão de porcentagem. Toda prova tem uma questão de regra de 3. Toda prova tem uma questão de MMC. Toda prova tem uma questão de sequências. Então, existem prioridades que a gente tem que seguir. Beleza? Todo material, isso é uma dúvida que muita gente teve. Ian, eu não estou encontrando o material. É porque ele Fala, meu querido. ele fica aqui embaixo, tá? Então, quando você abrir a plataforma, o anexo sempre está embaixo da aula. Se tiver alguma dúvida, Bruna, Cida, eu sempre vou falando o nome de todo mundo, tá? Débora. Pode colocar aqui na aula, é uma possibilidade, ou você manda lá no grupo, ou você manda no Instagram, ou você manda no WhatsApp privado. Não tem problema. Beleza? O importante é vocês começarem a desbloquear essa parte de matemática aí, que você já viu que lá no grupo, vocês já começaram a comentar, né, senhor Danilo? Que existe um certo, talvez, receio com a parte de matemática. Mas vocês vão ver que eu vou conseguir contemplar de uma maneira muito tranquila. Quem já foi meu aluno sabe do que eu estou falando. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Ian, dúvida eu tenho nisso na plataforma. Uma coisa, Ian, teve aula gravada de matemática. Vai ter aula gravada de informática? Se o professor se prontificar a mandar algum material gravado, a gente vai colocar.
mas ele não tem a obrigação de colocar, tá? Só a aula ao vivo, a gente grava e sobe. Beleza? Fica nos anexos também? Fica. Fica nos anexos também. A aula de ontem de vocês, hoje é quinta, de Valbert. Mas a aula de Valbert já está na plataforma, tá? Eu posso até mostrar aqui, caso, né? Porque às vezes, aqui, ó. Deixa eu ver se colocou. Aqui, legislação de Caraíbas. É só você clicar aqui, tá, Maria Eduarda? Ó, clicou, abriu. A gente sempre data, então assim, você sabe o dia que você não conseguiu acompanhar, vai nela, que você vai encontrar lá. E o que tem lá? Foi o que ele enviou, tá bom? Danilo sinalizou, Ian, o slide, isso. Maria Eduarda, eu vou mandar mensagem para Valbert. Eu não sei se ele vai optar por disponibilizar pós-aula, porque às vezes tem professor que fala assim, não, deixa eu terminar, porque se tiver que acrescentar alguma coisa, eu acrescento e já mando. Mas eu vou perguntar a ele, tá? Pode ficar despreocupada com isso daí. E aí eu passo uma devolutiva para vocês com relação ao que ele sinalizou. Cesse, bora começar agora. A gente estava só dando alguns avisos, tá? Então bora lá, ó. Maria Eduarda, no edital de vocês... só um minuto que... Tem uma aluna pedindo para enviar por e-mail. Cel está pedindo para enviar a aula no e-mail dela. Só um minuto, gente, rapidão. Ela tem um problema que ela não consegue acessar via grupo. Um minuto. E a gente começa. Mandei. Pronto. Voltando. Maria Eduarda, no edital de vocês, existe um tópico assim, ó, tanto para nível fundamental, quanto para nível médio, técnico e superior. Sequências numéricas. Você vai chegar para mim e vai falar assim, ô Ian, sequências numéricas é uma sequência de número? É. Ô Ian, mas quando eu vejo sequência, eu entendo que é uma coisa em seguida da outra, um atrás do outro, digamos assim. É isso. É. O que vai aparecer para você, Simone, são vários números. E o que eu preciso descobrir com esses vários números? Ele vai te pedir duas coisas. Primeira coisa, Roseni, você precisa descobrir o padrão da sequência. É o tipo de aula que eu chego para a Kátia e falo assim, Kátia, não existe uma teoria por trás desse conteúdo. O que a gente passa para o aluno é uma experiência de resolução de questões. O que a gente passa para o aluno, cadê eu aprender o nome de todo mundo, Débora? O que a gente passa para o aluno são macetes que você vai olhar para a questão e vai falar assim, a Ian já me falou que pode ser que seja isso. Eu vou tentar isso. Então se torna, Débora, algo como tentativa e erro, tá bom? O objetivo é padrão, descobrir o padrão. Danilo, qual é a dificuldade? Descobrir o padrão também, tá? Vamos lá. Bora enxergar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu chego para a Alessandra e faço isso aqui, ó, Alessandra, 2, e te pergunto qual é o valor que se encontra na interrogação. Você falaria o que para mim, Alessandra? Mensagens na chamada? Aí. Cecília, você falaria o quê? Tá na cara. Anaísa, Rômulo. Você falaria o que para mim? A pergunta é, qual é o valor que está no lugar da interrogação? Tá. 8.
Aqui tem algumas coisas, Mariana, que a gente acaba comentando, mesmo estando muito na cara. Mas aí começa. Pode me aceitar aí, por favor? Eu tô tentando no computador aí, se possível. Te aceitar o quê? Mas não tá aparecendo. Do computador. Mas não tá, aqui não apareceu ninguém para aceitar, não. Ali pedindo para entrar e não entra lá, ó. Você participará assim que alguém permitir. Sai e entra de novo, porque aqui não apareceu, não, Céu. Ok. Você não veio. Tá. Mariana, 8. Ian, tá muito na cara. Eu sei. Só que o que eu quero que você entenda nesse momento é porque assim, ó, quando eu chego para Paula e falo assim, ó, Paula, descubra o número que se encontra na interrogação dentro das sequências numéricas, a palavra número, ela pode ser substituída. Então, são nomenclaturas que vocês precisam saber, tá? A palavra número, ela pode ser substituída pela palavra termo. Sem prejuízo nenhum, Rômulo, eu poderia perguntar para você, senhor Rômulo, qual é o termo que se localiza naquela interrogação. Beleza? Só que como a gente está falando, Danilo, de uma sequência numérica, sequência dá ideia de posição. É errado pensar assim? Não, tá? Toda sequência, Bruna, ela obedece uma determinada posição, ela é ordenada. Então, o primeiro número que está na sequência, ela está em qual posição? Se eu chegasse para você e perguntasse isso aqui, eu falasse assim, Alessandra, qual é a posição inicial de uma sequência? Você falaria que era o quê? Antes de começar o conteúdo, né, andar com o conteúdo. Aquele 2 está em qual posição? Essa é a pergunta, Leda, Kiriene, Maria Eduarda, Maria de Lourdes, Valquíria. Ela está em qual posição? Vai, Danilo! Vai, Danilo! Primeira posição. Cecília, parece, é que eu te falo assim, ó, parece besta essa pergunta, porque tem hora que assim, será que se eu falar isso eu vou errar? Muita gente erra, porque às vezes a pessoa acredita que a posição inicial de uma sequência é a posição zero. Então, já aconteceu, Cida, de eu perguntar a algumas pessoas, falar assim, ó, aquele 2 tá em qual posição? Aí a pessoa fala assim, Ian, tá na posição zero, é ali que começa. Não. Toda sequência, ela sempre inicia da primeira posição, tá? Tenham o costume de enxergar dessa forma. Então, sem problema nenhum, nessa simples sequência, eu pergunto para a Cecília assim, Cecília, qual é o termo? Olha a pergunta. Qual é o termo? Eu já não falei número mais. Qual é o termo na primeira posição? É o 2. Qual é o termo, Patrícia, na segunda posição? É o 4. Ou seja, qual é o número? Qual é o termo na terceira? Aí lembra que eu perguntei qual é o valor da interrogação? Turma, quando vocês estiverem resolvendo questões de sequência numérica, a resposta, ela, de maneira inicial, Danilo, ela vai passar por operações iniciais. Então, o que eu quero que vocês tentem é enxergar um padrão, Cecília, a partir de operação fundamental. Se é uma soma, se é uma subtração, se é uma multiplicação ou se é uma divisão. Ô Rômulo, comece a ter o olhar assim, ó, da primeira posição para a segunda, a pergunta que você tem que se fazer é: o que que aconteceu?
Ian, aumentou 2 unidades. Rômulo, o que aconteceu da segunda posição para a terceira? Aumentou 2 unidades. Então, o que você entende como padrão dessa sequência? É que ela sempre vai aumentar 2 unidades. Então, consequentemente, a interrogação, ela vale 8. Só que Cida vai me perguntar assim, ó, olha, então toda sequência, ela sempre vai aumentar 2? Não. Cida, por isso que eu falo que a sacada para você entender sequências numéricas, além das dicas que a gente passa em sala de aula, é resolver questões, porque cada questão ela tem uma forma diferente de fazer, ela passa uma soma, uma subtração, uma multiplicação ou divisão. E aí você começa a criar essa malícia de resolução, beleza? Anota essas dicas que a gente já vai fazer. A gente vai fazer a primeira questão que está lá no material, tá? Vai para vocês. Deixa eu ver se eu consigo jogar ela aqui e se eu ver se fica legal. Se não ficar legal, eu mudo para o slide. Não, bora mudar para o slide mesmo, que tá ótimo. Vocês conseguiram entender o que eu estou falando? Pode seguir nesse ritmo por enquanto. Beleza. Aí, Débora, a gente já vai começar a fazer uma questão. E aí você começa a internalizar aquilo que eu falei. À medida que as questões elas começam a aumentar o nível de dificuldade, a gente vai sempre dando dicas de falar, ó, a gente viu isso, a gente entende que pode ser dessa forma e tudo mais, tá? Vamos lá, ó. Primeira questão. A primeira questão, ela fala assim: observe a sequência lógica. É uma sequência numérica, mesmo que você está enxergando, Débora, um X ali, mas o que você precisa entender é que aquele X, ele ocupa um número, tá? Então, não é nada que vai fazer uma equação, meu Deus, é aquele X que eu vi no ensino médio. Não, é só o valor que você vai descobrir mesmo. Quando ele fala sequência numérica, sequência lógica, é porque lógica obedece um determinado padrão que você vai descobrir. E aí ele diz, ó, construída com números inteiros que estão relacionados por uma regra implícita. E de fato, Débora, ele não vai te falar qual é a regra, você vai ter que descobrir. Como que eu poderia fazer essa sequência? Tem 2 maneiras. Patrícia, eu posso resolver da esquerda para a direita, ou eu posso voltar. É aí que a criatividade ela faz muito sentido. Alessandra, vamos resolver voltando? Lembra que eu falei que você vai resolver as questões utilizando soma, subtração, multiplicação ou divisão, correto? Bora voltar, ó. Do 30 para o 29. O que aconteceu? Ian, ele diminuiu uma unidade. Débora, do 29 para o 27. Isso, Patrícia, exatamente. Do 29 para o 27. O que aconteceu? Ian, eu diminuí 2 unidades. Do 27 para o 24, diminui 3. Do 24 para o 20, diminui 4. Então, a única possibilidade aqui é você entender que do 20 para o x, eu diminuo 5. Pronto. X vai ser o 20 menos o 5, que a resposta é 15, tá? Eu posso perguntar também da seguinte forma, ó. Patrícia, ele fala assim, achei que alguém tinha entrado. Ele fala assim, ó. Assinale a alternativa correta que contém o número que substitui x. Ele, sem problema nenhum, poderia falar, assinale a alternativa correta que contém o termo em qual posição? Na segunda. É uma possibilidade de resposta também, tá? Porque quando você está estudando sequências numéricas, lembra que a todo momento o número
é sempre chamado de termo. E o primeiro número, ele ocupa, Débora, sempre a primeira posição. Bom, e você resolve. Se alguém me perguntar assim, Ian, e se for da esquerda para a direita? Você poderia pensar assim, ó, aumentou 5, aumentou 4, aumentou 3, aumentou 2, aumentou 1. Então, daqui para cá, é aumentar 5 para dar 20. Talvez poderia ser um pouquinho mais complicado. Qual o número somado com 5 dá 20? Entendeu? Não, Alessandra, assim, quando eu falo porquê da esquerda para a direita, é no sentido de você enxergar uma outra possibilidade de encontrar o X. Se você faz voltando, você entende que a operação é uma subtração da direita? Se eu for da esquerda para a direita, eu preciso encontrar um objetivo de soma. Por exemplo, ó, do 20 para o 24, eu somei 4. Do 24 para o 27, o que aconteceu? Eu somei 3. Do 27 para o 29, eu somei 2 e depois somei 1. Então, se eu for da esquerda para a direita, eu estou entendendo assim, ó, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Conseguiu entender a ideia? Não é que é regra, é uma possibilidade. A gente sempre passa por possibilidades. Veja se você conseguiu entender. Veja se fez sentido. Pode seguir. Beleza. Ó, a gente vai fazer uma outra questão que cai demais, Débora, em prova. Mas é muito em prova. É essa questão aqui, ó. Considerem a sequência de símbolos. Aí ele bota um monte de símbolo para você. Nessas condições, o 84º símbolo vai ocupar qual posição? Eu tenho certeza, Cecília, que nesse tipo de questão, o que a maioria vai fazer? Pensa comigo aqui, ó, Bruna. Arroba, jogo da velha, não sei aqui, e parou aqui, asterisco. Aí ele percebe que daqui para cá tá repetindo, não tá? Tá. Qual é o comando da questão? Não é a posição 84? É. Ele te deu a primeira posição, não foi? Eu tenho certeza que muita gente, na hora da prova, vai ficar desenhando, Danilo, os símbolos. Vai ficar lá na prova, ó, fazendo um caracol. E talvez eu ainda vou falar, talvez erre. Porque é tanta repetição que se você errar um símbolo, você erra a resposta. Então, alguma coisa pode dar errado. Aí você tem que pensar, assim, Alessandro, ó, vamos pensar na construção. Quem elaborou a questão queria que você fizesse na mão essa conta? Bora pensar como um elaborador de prova. Beleza, o cara quer que você erre. Mas ele quer que necessariamente você faça essa resolução na mão? Calma aí que alguém desbotou. Aí, voltou. Ele não quer. Ponto. Ah, tá bom, Patrícia. Tá bom. Ah, tá. Que vocês mandaram aqui, eu não acabei que eu não acompanhei a mensagem. Agora acompanhei. Foi. Ele não quer que você. Oi. Eu não entendi muito essa, não. Hã? Eu não tô entendendo essa, não. Mas eu não comecei a fazer ela ainda, não. Eu vou fazer. Tá. Calma. Eu só tô falando assim, que a questão, ela não quer que você faça isso aqui na mão. Como ela não quer que você faça na mão, o que eu vou fazer, Débora? Vamos lá. Aí agora, deixa eu montar aqui, Alessandra. Aí agora, a gente vai pensar no macete que eu vou passar para vocês. Vamos lá. Eu vou diminuir. Eu vou chegar para
para a Alessandra e vou falar assim, Alessandra, ao invés daquela sequência, eu vou colocar o meu nome. Eu vou colocar assim, ó, Ian. Eu vou chegar para a Alessandra e vou falar assim, Alessandra, eu vou replicar o meu nome, Ian, ficar escrevendo Ian, 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 infinitas vezes. Se eu chego para ela e falo assim, Alessandra, qual é a letra que ocupa a posição de número 90? Ó, eu pedi uma posição lá na frente. Bora entender uma coisa. Se eu pergunto a 90, fica chato. Agora, se eu pergunto, Alessandra, a posição de número 5, fica mais fácil, não fica? Porque você pode fazer isso aqui na mão. Você pode pegar aqui, ó, já que você entende que começa na primeira posição, só aqui você já tem 3. A quarta letra é o Y. A quinta letra é o A. Agora, à medida que eu começo a colocar muito distante, já fica complicado. Toda vez, Débora, que você pegar uma questão que tenha esse formato dele te dar uma sequência que é repetida e te pede algo muito distante, basta você fazer essa divisão, ó. Você vai pegar a posição, ele sempre vai te dar uma posição, tá? Posição desejada, ó, posição desejada, e você vai dividir pela quantidade, acho que travou, aí. Você vai dividir pela quantidade de elementos que a sua sequência ela tem. Só que assim, Danilo, se alguém me perguntar, oi, mas a sequência não está repetindo infinitamente? Tá. A sequência ela repete infinitamente. Mas se você perceber, Alessandra, ela é uma sequência que tem fim. Mesmo que repita, mas ela está repetindo algo que tem início e que tem fim. Essa é a quantidade de elementos. Turminha, lembra que você vai ter aqui, ó, um quociente, que é o resultado da divisão, certo? E você vai ter aqui, enquanto divisão, você vai ter um resto. A minha resposta, Maria Eduarda, ela tá aqui. Agora, bora interpretar. Lembra que eu falei da quinta posição? Olha o que eu poderia fazer numa questão dessa, ó. Posição desejada, posição 5. Quantos elementos a minha sequência ela tem? 3. Então, eu venho aqui, ó, e divido por 3. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá. Eu venho aqui e divido por 3. Débora, eu não vou pegar um número decimal, certo? Eu vou pegar uma divisão que tenha resto. Então, qual é o objetivo? É você pensar assim, ó. Qual número multiplicado por 3 dá próximo de 5? Divisão de fundamental mesmo. 1. Aí você vem, ó, o Rômulo. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Então, o meu resto é 2. Lembra que eu falei que a resposta, Débora, ela não está no resto? Olha o porquê que ela está no resto. Calma que fechou. Deixa eu abrir de novo aqui. Que meu PC já está precisando formatar. Isso, mas não perdeu nada, não. Aí. Ó, olha o porquê que a resposta ela está no resto. Danilo, para chegar na quinta posição, quantas vezes eu escrevi a palavra Ian? Toda, completa. Você percebe que eu escrevi uma vez a palavra Ian? Então, esse 1 que está aqui, ó, é a quantidade de sequências completas que você conseguiu fazer. Então, até chegar na quinta posição, a palavra Ian, ela foi completa uma vez. Aí você percebe que iniciou, Maria Eduarda, uma nova palavra, não iniciou? Mas ela está completa? Não. Ela parou aonde? Ela não parou no segundo elemento? Não foi no A? Foi. Então, esse resto 2
É porque você iniciou uma nova sequência. Só que essa nova sequência, ela só tinha 2 elementos. Aí, como o resto é 2, aí você conta o Y da primeira e o A da segunda. E para ali. Agora, bora fazer se fosse 30. Posição 30. Ó, posição desejada. Vamos falar, vamos descobrir a letra que está na posição de número 30. Depois a gente volta para a questão. Posição 30. Dividido por 3. Ana Paula, qual número multiplicado por 3 se aproxima ou é igual a 30? 10. E o meu resto? Existe resto nessa questão? Não. O resto é 0. O que eu estou querendo enxergar aqui, ó? Esse 10, Ana Paula, ela significa o quê? Que eu escrevi a palavra Ian quantas vezes? 10. Eu comecei uma nova palavra, Cida. Imagina que agora, eu comecei uma nova palavra? Não, porque o seu resto, ele é 0. Turma, anota uma interrogação, uma exclamação aqui, porque isso aqui é pegadinha. Porque tem muita gente, Rômulo, que fala assim, quando o resto é 0, é porque ele termina na última letra. Não, ele termina, ele vai na primeira, na verdade a última é a resposta. Ele acha que a resposta sendo 0, o resto é a primeira letra. Não é. Você vai escrever isso aqui, ó. Resto 0 é igual ao último elemento e não o primeiro, tá? Ian, e se for o primeiro? É 1. Resto 1, primeiro elemento. Resto 0, último elemento. Turminha, me sinaliza se vocês estão conseguindo me acompanhar. Se está anotando as dicas. Se está conseguindo entender. Manda para mim. Ian, não entendi ainda. Aí, não entendi a ideia. Não está conseguindo. Com isso aqui, Helene, você resolve infinitas questões de sequências lógicas, que é sempre dar o mesmo e pede o outro, lá na frente. É só seguir esse macetezinho de divisão. Quer ver como é que a gente faz aquela questão agora? Quando você já entende isso daqui, você faz tranquilamente. Ó, volta para cá. Ele vai falar assim, ó. Considere a sequência de símbolos. Nessas condições, o 84º símbolo da sequência é... Alessandra, tá vendo que ele repete? Lembra que a gente falou isso? Ele para aqui, ó. Ele tá querendo na 84, não é? Não vai fazer na mão, não. Ó, posição desejada dividido pela quantidade de elementos que a sequência tem. Quantos elementos a sequência tem? Cida, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser, ó, 84 dividido por 6. Quiriene, aí você tem que lembrar qual número multiplicado por 6 é igual a 84 ou próximo. Cida, quase. 14. Ó, 14. Exato. Eliane, 14 vezes 6, 84. Para 84, resto 0. Aí, Eliane, qual foi a observação que a gente colocou? Se o resto for 0, a resposta ela é o quê? O último elemento. Exatamente. Exatamente. É sempre o último
Oi, Cida, pode falar, só liga o microfone. No caso, o último elemento da O sequência, último né? elemento da sequência antes de começar a repetir. É isso que eu não estava entendendo direito, agora eu Isso, entendi. perfeito. Porque depois que repete, não conta mais, você só conta até onde ele termina. Resto 0 é o último. E o resto 1 é literalmente o primeiro elemento da sequência, e não o último, né? Talvez alguém confunda. Essa é uma parte que muita gente confunde por ser resto 0. Ele é sempre o último elemento. Vamos para mais uma desse mesmo formato, e aí eu queria que vocês fizessem. E aí manda no chat para mim, tá? Eu vou ler, ó. Rômulo, considerando a sequência das letras, editais, 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 ó, percebe que ele está repetindo, né? Que forma a palavra editais. Pode-se dizer que a 86ª, você não vai fazer na mão não, Rômulo, ó, ele não vai ficar escrevendo editais infinitamente, não. Ele quer a 86ª. Qual é a letra? Faz para mim e manda no chat. Faz para mim e manda no chat. Pode falar, Cida. Fala que eu discuto. Oi, eu sou idosa, deixa eu te perguntar. Fique à vontade. 80ª é que posição mesmo? 87. Não tem problema, não tem problema. 86. Você está lidando com idosa. Não, você vai arrasar em raciocínio lógico. Fé em Deus. Ah, É 80, no caso 86. Isso, 86, porque né? é a 86ª, exato. Tá, obrigada. Faz aí, deixa eu só ver se mais um. Aguenta aí, César. Você mandou, Danilo mandou. Deixa eu só ver se mais alguém manda e aí a gente faz. Ó, Eliane encontrou letra E, Débora, letra D. Tem muita gente de Caraíbas aí, tem muita gente que conhece o nosso suporte, Paula Portugal, pessoalmente, estudou lá no Celém. Eu fiquei sabendo que ela era o terror do Celém, atual Petrina. B igual, B igual a D. Tá, então bora lá, vamos entender aqui, ó. Sete Caraíbas, não, beleza. Rômulo, você fez a questão, conseguiu a resposta, vamos resolver, ó. Cida, 86ª, 86. Aí, como eu tô querendo a posição 86, eu vou dividir o 86 pela quantidade de elementos da sequência. Antes de repetir, então eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser, ó, 86 dividido por 7. Isso, exatamente. Ó, 86 dividido por 7 é 12, resta 2. Porque 12 vezes 7, Rômulo, ó, 12 vezes 7 é 84. Para 86, resto 2. Débora, lembra que a resposta, ela tá aqui. Aí, quando você for treinar depois, você vai... Exato, Cida, exato. Quando você for treinar depois, aí você lembra assim, ó, o que que significa esse 12? É que para chegar na posição 86, você teria que escrever editais 12 vezes. Você ia começar uma nova palavra, só que ela só ia ter 2 elementos, o E e o D. Então a letra é a letra D do edital, mas a resposta é essa daqui. Conseguiram compreender? Com esse macete, pode falar, Valquíria, Cida. Manda. Isso, céu.
Oi, Ian, tá me Oi. ouvindo? Pode falar. Tá. Nesse caso, 86 dividido por 7 daria número decimal. Então, nós não terminaríamos de completar a soma e quando restasse a gente parava e já fazia essa conta? Ó, Entendeu minha pergunta? entendi. Eu acredito que eu entendi. O que que vai acontecer? Nessa divisão, Ana, você não vai pensar em número decimal. Você esquece número decimal. Vai ser aquela divisão onde ela vai ter resto. Então, assim, ó, como que você faz tendo dificuldade em dividir? Porque isso é normal. Você vai fazer assim, ó. E a 86 dividido para 7, eu não sei que é 12 direto. Pega o primeiro número, o 8. Ana, 8 é maior que 7, então eu consigo dividir. Qual número multiplicado por 7 dá próximo de 8? 1. Aí, ó, 1 vezes 7, 7. Para 8, 1. Aí você vem aqui, desce 1, que é o resto, só que ainda falta quem? O 6. Então, ó, 16. 16 é maior que 7. Beleza. Aí, qual número multiplicado por 7 dá próximo de 16? 2, que dá 14. Aí, quando você faz aqui, ó, 14 para 16, resto 2. Você não busca, Ana, decimal. Você vai fazer nesse formato aqui. Quando você encontrar o resto menor do que o valor de divisão, você para. É aquele valor que eu vou querer. Entendeu? Fez sentido, Ana Paula? Manda para mim. Entendeu? Beleza. Se não entendeu, você fala, tá? Fica à vontade. Cida, pode falar, Cida. 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 Oi, eu dei a mão sem querer, eu entendi. Ah, tá bom. Tá com idoso Perfeito. é problema. Relaxa, tranquilo. Vamos lá, ó. Vamos para mais uma questão, tá? Agora aqui seria um sentido de realmente é, resolver questões. Eu vou ler a questão e eu vou pedir, eu vou querer que vocês façam. A gente faz, vou marcar 2 minutinhos. A questão diz assim, ó, Romulo. Pera aqui. Todos os termos da sequência numérica. Aí ele fala, ó, 2, 12, 30, 56, 90, 3 pontinhos, porque ele continua, obedecem a um determinado padrão. E você não sabe que padrão é esse. Você sempre tem que ter isso em mente, tá? Aí olha o que que ele fala. Mantido esse padrão, ó, mantido esse padrão, o sétimo termo da sequência é igual a. Lembra que eu falei, Ana Paula, no início da aula, que termo pode ser substituído e vice-versa por quem? Por número. Então, o que ele está buscando aqui nessa sequência é o número em qual posição? Na sétima posição. Lembrando, Cida, que você começa sempre da primeira posição e não na posição 0. Então, quando você olha a sequência, você tem quantos termos? 5. Como ele está querendo o sétimo, você vai ter que, ó, encontrar o sexto e depois o sétimo. Muito cuidado. Porque na hora que vocês forem resolver questões de bancas, de diversas bancas, se você quiser observar, esse valor aqui, ó, Cida, do sexto, ele vai estar na resposta. Aí, às vezes, o cara vai tão rápido fazer a prova que ele encontra o valor, ele vê na alternativa, mas a questão está pedindo o próximo e não ele. Por isso que tem que ter cuidado com a nomenclatura. Termo, posição, tá bom? Fica de olho nisso daí. Faz aí para mim e me manda. Deixa eu ver se já tem alguma coisa que eu não vi. Faz aí e manda. Coisa de 2 minutinhos.
Danilo encontrou um x mais 8. Beleza. Vinícius, tranquilo até aqui. Roseni, alguma dúvida por enquanto? Vamos fazer. Bruno não conseguiu entrar na chamada, não, aí? Ah, agora tá. Apareceu. Rômulo, tá conseguindo fazer alguma coisa da questão? Vinícius, é fazer questões. Você vai perceber assim, ó. O tempo da aula ela passa muito rápido. Isso é bom, pelo menos para matemática é bom. Normalmente matemática vocês têm um ranço de vida por matemática. Mas assim, como a gente não consegue, como a gente não consegue fazer tudo, a gente dá as dicas e você vai fazer as questões e desenvolver, tá? A gente tem questões. E aí você vai sinalizando pra gente. Ó, 182. Danilo encontrou 182. Beleza. Vamos fazer, Débora? Então, bora fazer. Que essa aqui eu vou jogar para cá. Ó, 2, 12, 30. Vamos lá. 2, 12, 30, 56 e 90. Cida, você levantou a mão sem querer, você só fala, tá? Mesmo que eu não vou perguntar, mas se tiver dúvida, você manda. Que aí aí você não precisa se preocupar se foi sem querer ou não. Você só liga o microfone. Débora, lembra que eu falei que você tem que ter cuidado com o valor que você encontra logo em seguida? Porque você encontrou 132, não foi? Olha no seu papel. 132 é o sexto termo. Quando você conta, e pode contar, 132, ele está logo depois de 90. Foi ou não foi? Foi. Você vai perceber que ele vai estar aqui, ó. Mas ele não quer o sexto termo, ele quer o sétimo. Cuidado. Tá bom? Isso é uma dica. Outra coisa, Rômulo, lá no início da nossa aula, eu falei assim, gente, os padrões das questões, elas sempre vão se localizar em operações básicas. É você enxergar, Rômulo, o que está antes e o que está depois e ver o que aconteceu. Então, do primeiro para o segundo, do primeiro termo, da primeira posição para a segunda, aumentou quanto? Ian, aumentou 10. Do segundo termo para o terceiro, aumentou quanto? 18. Boa, Cida! Muito bom. Aumentou 18. Maria Eduarda, do terceiro termo para o quarto, aumentou quanto? É só você fazer uma subtração. 56 menos 30, aumentou 26. Do 56 para o 90, aumentou quanto? 34. Aí, quando o aluno, Danilo, ele está aprendendo, e ele pega uma sequência dessa para fazer, ele vai pensar assim, ó. Ué, mas não tem padrão não, aí. Não está repetindo nada. Eu estou vendo só 10, 18, 26 e 34. Segunda dica. Quando isso acontecer, Maria Eduarda, o que você vai fazer? Você vai fazer a sequência dos valores que você encontrou aqui. Dentro da matemática, isso se chama sequência lógica de segunda ordem. Porque quando eu falo de segunda ordem, é porque quando você não encontra o padrão na primeira tentativa, você vai fazer isso aqui, ó. Do 10 para o 18, Rômulo, aumentou quanto? 8. Do 18 para o 26, aumentou quanto?
8. Tá vendo que começa a repetir? Porque começou da direita para a esquerda. Alessandra, nesse caso, você enxergaria uma subtração? Calma, tipo assim. Você pensou da direita para a esquerda, no sentido de menos 34 seria isso? Calma, deixa eu entender. Beleza. Você pensou menos 34, menos 26, menos 18 e menos 10. Beleza. Nessa perspectiva, tá correto. Só que aí o que acontece? Se eu for da direita para a esquerda, eu acredito que vai ficar mais difícil de fazer o valor que está aqui. Ou não? Você encontrou 132 aqui? Deixa eu só entender, Alessandra, um ponto. Nada te impede de você fazer dessa forma. Calma. Manda para mim. Você encontrou 132? Porque na minha visão, Alessandra, nesse sentido da subtração, eu acho que fica mais difícil você enxergar o que tinha antes do 90 subtraindo para dar 90 com o padrão que a gente está fazendo. Naquela primeira questão, você percebe que o x ele não estava logo no início? Era como se fosse assim, ó, 2x, 30, 56 e 90. O meu x, ele está lá na frente. Então, nesse caso, eu não opto por voltar. Aquela lá voltando era mais fácil porque o x estava no começo. O que eu queria estava no começo. O meu x está no final. Então, o que eu estou indo é para lá. Eu acho que essa percepção de direção ela vai te ajudar. Veja se ficou mais claro. Isso, Céu. Turminha, do 26 para o 34, aumentou quanto, Rômulo? 8 também. Conseguiram enxergar o padrão? Do 90 para o sexto termo, vai ter alguma coisa, não vai? Vai. Só que para chegar nesse alguma coisa, ó, perceba. 8 mais 26, 34. Então, o que eu vou somar ali? 34 mais 8. Eu chego aqui, Danilo, e boto quanto de soma? 42. Débora, foi aí que você encontrou seu 132. Ó, 132. Porque era 90 mais 42. Só que lembra, isso é o sexto termo. O que ele está querendo é o sétimo. Né? Dá raiva, não dá, Débora? Demais. O que ele está querendo é o sétimo. Então, eu entendo que vai ter alguma coisa somando. Ó, Cida, eu vou pegar esse 42, eu vou ter que somar um 8 que está lá em cima, porque vem da segunda ordem. 42 mais 8, 50. 132 mais 50, aí a minha resposta, 182. Vocês conseguiram entender essa questão? Sinaliza para mim, de verdade, Jean. Entendi. Depois que você começou a fazer, fica mais claro. Aí, Mariana, que começa a entrar aquele que eu falo assim, de resolver questões, de buscar fazer. Porque quando você pegar uma próxima sequência que você fizer de primeira, depois de hoje, você vai fazer assim, eu vou fazer. Vinícius, você tem fórmula se for progressão aritmética ou geométrica? Quando está em sequências numéricas, não tem uma fórmula. Você poderia até observar o padrão e desenhar uma, talvez, dependendo de como foi. Mas nesse caso, não, tá? Não. Se for PA e PG, sim. Sequência lógica, não. Aí você vai por tentativa e erro, macete, experiência de questões, entendeu? Você vai muito por isso aí. Quer ver deixa eu pegar uma questão aqui para a gente fazer rapidão.
Porque eu salvei ela em algum lugar aqui. Pera, só um minuto. Acho que eu achei, deixa eu ver se foi essa. Ah, Débora ia amar essa. Ela ia amar essa questão. Ah, velho. Porque tem hora que tem tanta questão aqui, Alessandra, que tem hora que eu fico perdido. Não. Essa eu faço na próxima aula. Mas deixa eu botar outra aqui. Mariana, você levantou a mão, você ia perguntar alguma coisa? Me perdoa, tá? Não vi, não. Tinha uma questão, turma, que era assim, ó. 50. Ô, Rômulo, eu não lembro ipsis litteris o enunciado, mas ele falava para descobrir o valor do x da sequência lógica. Era simples, né? O enunciado simples da maneira como a gente fez. Desse jeito aqui. Qual é o valor de x? O que vocês marcariam para mim? Qual é o valor na sexta posição? Ele poderia perguntar também assim, Alessandra, qual é o resultado do sexto termo? Ou qual é o sexto termo? Manda para mim. Onze, 11, Vinícius. Ô, Débora, você consegue ligar o microfone? Liga, hein? Deixa eu conversar com você. Vai, Débora. Liga o microfone, Débora. Débora. Será? Ela tá apertando. Aí, eu ouvi. Vai, Débora. Eu não tô entendendo nada. Então, bora, Maria de Lourdes. Deixa ligado. Fala comigo. Eu não Maria tô de Lourdes. entendendo, não tô entendendo. Tô mandando mensagem direto para você voltar na questão, porque quando eu tô entendendo, o pessoal te faz uma outra pergunta, mandando você dar uma outra opção de resposta. Aí, quando você volta para dar uma outra opção de resposta, eu não entendo o que você está explicando mais, entendeu? Qual Aí eu não questão tô que você conseguindo parou? entender. Qual questão que você parou? Eu parei, entendendo? Desde a primeira eu tô colocando que não tô entendendo. Aí Tá. foi embora e aí por aí foi. Tá. Vamos fazer essa aqui junto? Bora lá, ó. Uhum. Ó, primeira coisa que você vai entender é o seguinte: isso sempre que você for estudar, você vai repetir o que eu estou falando. O padrão, ele se encontra em operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Ponto. O que você vai enxergar é o que acontece do primeiro valor para o segundo valor. Sempre assim, em sequência. Por isso é uma sequência numérica. O primeiro valor da nossa sequência, Maria, é 100 e o segundo é 50. Aí eu te pergunto assim, o que acontece do primeiro termo para o segundo termo? Manda. O que acontece daqui para cá, ó?
Vai, Maria de Lourdes. Você tem duas possibilidades. Você poderia pensar assim, ó, Ian, eu diminuí 50. Poderia ser, só que em algum momento, se você pensa que diminuiu 50, em algum momento esse 50 ele tem que repetir. Porque o que você entende como padrão? Algo que se repete em algum momento, correto? Então, se você pensa que o 50 é a subtração, é porque esse 50 ele tem que voltar lá na frente, como se fosse repetindo o padrão. O que acontece do segundo termo para o terceiro? Tem medo de errar, não? Pode falar. Subtraía 2. 2. Isso. O que acontece do terceiro para o quarto? Menos 24. Diminuiu 24. Aí que está o detalhe. Você já percebeu que nessa questão aqui, você não conseguiu repetir os 50 e você não vai repetir o 24. Então, o que você entende? Que o padrão não é esse. A malícia, Maria de Lourdes, de fazer as questões é essa daqui, ó. Ao invés de falar que tirou 50 e tirou 24, veja se você concorda comigo. Eu posso falar que caiu a metade? Qual é a metade de 100? 50. Então, é uma outra possibilidade, não é? Qual é a metade de 48? 24. Você percebe que repetiu o que você colocou lá no início. Olha daqui, ó. Do 24 para o 22, o que aconteceu? Diminuiu 2. Liga-me, fala comigo. Qual é o padrão? 2. Divide por 2 e depois divide por 2 e depois tira 2. Divide por 2 e depois subtrai 2. A malícia é fazer questões, porque não existe um padrão fixo. Então, o que você vai fazer aqui agora? Ó? Dividiu, subtraiu. Dividiu, subtraiu. Então, do 22 para o x, eu vou fazer o quê? Dividir. Porque seria sempre divide, subtrai, divide, subtrai, divide, subtrai. Então, o valor de x aqui, ó, é 11. Esse é o valor de x da questão. Quando você teve dúvida, Maria de Luz, eu volto, tá, gente? Tipo assim, você eu tive dúvida. Não tem problema, você tem que falar mesmo. As aulas, elas já estão gravadas, que é pra gente tirar dúvida, passar dica, pegar um conteúdo, pode falar. Você conseguiu entender essa parte? Sim, professor. Ó, quando você teve dúvida naquela... Beleza. Quando você teve dúvida naquela primeira questão, não tem problema. A gente fez assim, ó. Eu falei, desde o início, o negócio já tem noção. Termo, operação básica, é aí que eu tiro o padrão. Ponto. Nessa questão, você percebe que o x, ele está no início, que é o valor que ele está buscando. Como ele está logo no início, eu acho melhor, tá vendo, Alessandra? É aí que está o detalhe. Meu x não estava no final? Então, eu optei por começar da esquerda e ir lá para a direita. Só que naquela primeira questão, o meu x está no início. Então, eu opto por ir da direita para voltar, que nesse caso é melhor. Ok, ó, Maria. Bora pensar. Ó. Eu vou resolver voltando, já que o x está no início, eu vou vir da direita para a esquerda. Pensa sempre assim, ó. O que acontece de um para o outro, certo? Luz, Maria de Luz, o que aconteceu daqui para cá? Vai, Simone. Eu queria que você repetisse novamente, por favor, viu? Esse aí é do 100 para o 50.
Beleza, deixa eu terminar só a linha de raciocínio com Maria de Lourdes e eu explico. Ó, Tá. Maria de Lourdes, do 30 para o 29, você subtraiu 1. Aí eu falei assim, ó, do 29 para o 27, eu subtraí 2. Do 27 para o 24, eu fiz o quê? Subtraí 3. Tá conseguindo enxergar o padrão? Do 24 para o 20, eu fiz o quê? Tirei 4. Do 20 para o X, eu tenho que subtrair quanto, Maria de Lourdes? Exatamente 5. Beleza? Você tinha entendido errado, Débora? Você fez com a subtração? Tá, mas aí você tinha que entender que se você fizesse com a subtração, em algum momento aquilo tinha que se repetir, entendeu? A sacada era essa. Em algum momento ele teria que voltar. Simone, o padrão dessa daqui é assim, ó. Do 100 para o 50, 50 é a metade de 100. Então, se é a metade, quando eu pego 100 e divido por 2, ó, dividir por 2, eu chego em 50. Aí, quando eu cheguei no 50, do 50 para o 48, eu fiz o quê? Ó, eu vi que caiu 2 unidades, eu subtraí 2. Até aqui, Simone, você conseguiu entender? Aí você diminuiu 50 menos 2? Isso que dá 48, exato, porque eu estou vendo os dois valores que eu tenho. Eu tenho 50 e Entendi. Para você 48. chegar, Então, quando eu pego 50 menos 48, eu sei até que... 48, diminuiu 2, menos 2. Né? Isso. Aí agora, olha o que acontece. Do 48 para o 50, eu sei que cai 24. Só que você tem que lembrar que, assim, existe um padrão. Lembra que lá no início a gente não falou de dividir por 2? Qual é a metade de 48? 24. Então, ó, 48 dividido por 2 dá 24. Então, peraí, deixa eu mandar aqui rapidão. Aí, Simone, o que eu quero que você entenda é que o padrão é esse, ó. Divide por 2, subtrai 2. Divide por 2, subtrai 2. Então, quando a gente chega no 22, você percebe que a operação antes não foi tirar 2? Então, o próximo é dividir por 2. Porque o padrão é esse. Nessa questão, o padrão é esse. Divide por 2, tira 2. E 22 para chegar até X aí, que ficou por 2. Ó, tá. É aqui. Vai 22. ser dividido por 2, né? Exato. 22 de... Entendi, que deu. Pronto. Aí você chega na questão. Conseguiu compreender? Aham. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Você vai passar outra questão? Ó, não. A gente vai até aqui. Aí agora eu tenho uma lista de questões para mandar para vocês, que são questões de sequências lógicas. Eu vou mandar tanto no grupo quanto na plataforma. Eu sei que talvez, como eu sei que tem gente que já está um pouco mais adiantada, não pensa tipo assim, não, voltou demais. Não, a gente tem que ajudar todo mundo, a gente sempre... Quem me conhece sabe que a gente vai caminhando junto nesse processo. Se quiser adiantar, vai assistindo a aula na plataforma, vai tirando dúvida. Porque eu sei que, né, tem gente que está voltando a estudar agora, e aí realmente é difícil. Se eu chego aqui, Bruna, e eu falo, não sei o que, vamos, vai criar um bloqueio que você criou com tia Maria lá na 4ª série, vai voltar e você não vai aprender nada. Eu conheço. Podem ficar despreocupados, a gente vai caminhar junto nisso aí, tá bom? Eu vou mandar uma lista, qualquer dúvida vocês podem sinalizar pra gente. Alessandra, brigadão por você ter participado, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ana Paula, Anaísa, Bruna, Kátia, Céci, Cel, Cida, Danilo,
Débora, Eliene, Fabiana, Gessandra, Leda, com você aqui de novo, Leda, Kiriene, Maria Eduarda, Mariana, Paula Portugal, meu amor, o terror da época do Selém, vulgo Petre, mentira, meu amor, te amo. Rômulo, Roseni, Simone, Taiane, Valquíria, Vinícius, os dois, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou postar uma lista. Tentem fazer, de verdade, e sinaliza pra gente. A aula é isso aqui. Ela não foi, ela foi lenta no nosso ritmo, mas ela não tem mais conteúdo do que isso. É fazer questões. Vocês podem escrever o que eu tô falando. É fazer questões. Beleza? Disponibiliza a aula mais tarde lá na plataforma. Beijo.